Hoje eu tenho algo bem especial para compartilhar com vocês. O que dificilmente acontece comigo é eu vir e compartilhar não apenas uma palavra que eu estudei, que eu me aprofundei, que eu estive envolvida de alguma maneira, mas é quando Deus me diz que eu preciso falar sobre uma meditação pessoal. Quando eu preciso me colocar vulnerável e mostrar pecado. Quando eu preciso me colocar vulnerável e mostrar aos meus irmãos e mostrar aquelas pessoas que eu amo coisas que também me doem. Então nessa noite eu convido você a estar comigo nas minhas mazelas também. E eu começo com uma pergunta. Como essa criança ficou grande, gente? Ela era tão pequenininha. Um adendo, né? Eu começo com uma pergunta. Lá estava eu no meu momento, a sós com o Senhor, né? Às vezes ele dura 10 minutos, às vezes ele dura 1 hora, às vezes nem tem, né? Porque a gente esquece, missionário também é gente, viu? E depois a gente corre atrás do preju. Estava eu com Deus. E ele me fez uma pergunta super simples. Dene, por que você é cristã? Faz essa pergunta para você. Você já falou seu nome para mim, né? Repita para você mesmo. Por que você é cristão? Ah, é fácil. Ah, eu só ele porque ele cura. Porque ele cura, porque ele me dá sustento, porque por quê? Fala aí para mim. Porque ele me salvou. Por quê? Porque ele vai voltar. E porque ele me salvou, porque eu sou pecador. E assim vai, e a gente vai falando, né? Porque isso, porque ele fez, porque depois eu vi, porque depois... E a gente vai, e eu fui criando assim, porque isso, porque aquilo. Mas sabe quando a gente fala, mas parece aquela frasezinha que eu escutei de alguém? Ou que a minha mãe um dia me disse, ou que eu escutei em algum momento, e eu comecei a perceber que eu não tinha uma resposta pessoal do porquê eu sou cristã. É tão simples essa pergunta de por que nós somos, que no final nós não sabemos por que nós somos no dia da aflição, ou até mesmo no dia da alegria, a gente esquece. Mas ser cristão não é um trabalho meio full time, não é uma coisa todo dia, toda hora, 100%? E eu fiquei me perguntando, não sei se só eu que me questiono sobre essas coisas, ou só eu que dei aquela bugada na cabeça, aquela travada, mas eu quero te convidar a refletir sobre isso comigo. Porque se nós não sabemos o porquê nós somos cristãos, não de uma frase solta, ou de alguma coisa que nós escutamos, mas porque você vive isso, vai fazer sentido na tua vida e na minha vida. Como é que eu quero falar desse Cristo se eu não sei por que eu sirvo a Cristo? E essa pergunta ficou na minha cabeça e eu fiquei a semana inteira só pensando nela. Aí enquanto eu falava, oh Deus, me dá um descanso. Me deixa eu... Você tem que saber. Eu não vou dizer para vocês que eu não saiba, mas eu quero instigar na sua vida, para que você tenha essa resposta sem pensar, que ela seja tão natural quanto você respirar. Amém? Vamos abrir em Mateus? Nada melhor que abrir em Mateus, para a gente começar a falar sobre isso. Você vai abrir em Mateus 16. E eu fiquei pensando em uma resposta que eu poderia dar em relação do porquê eu sou cristã de uma maneira profunda e que eu realmente acreditasse nisso. Será que você e eu, a gente só crê em Cristo e serve a Cristo, ou
dizemos, somos cristãos. Você é cristão, não é? Amém. Por isso estamos aqui. Amém. Se eu e você somos cristãos, você serve a Cristo porque Ele te dá alguma coisa? Ah, porque quando eu estou com dor, Ele me cura. Porque quando eu estou com o financeiro ruim, Ele me supre. Porque quando... Sabe essa troca? Só eu que faço ela? Ou será que eu sou cristã pelo que Ele é e não pelo que Ele me dá? Pensa aí. Eu e você, nós precisamos pensar nisso. Deus não é Deus de permuta, não é Deus de troca. E se é esse Deus que eu e você estamos servindo o Deus equivocado. Porque como nossos irmãos bem disseram, Ele é salvador do pecador, e o pecador sou eu. Vamos para Mateus 16. Aí eu encontrei uma resposta para essa pergunta que cuidou do meu coração. Jesus estava com os discípulos, andando por aí, falando sobre o Evangelho de Cristo, o Evangelho dele mesmo, de Deus, da eternidade, da vida eterna e tudo mais. E muitas pessoas estavam confusas. Quem será que é esse homem que está aí andando? Será que é Cristo? Será que é quem? Então, no capítulo 16 de Mateus, 16, 13, a gente vai dizer assim o texto bíblico. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou alguns até profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizem que sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vocês não têm ideia do que significava esse Cristo aqui. Quando Pedro falou, a gente trabalha muito esse texto, porque é a confissão de fé que a gente fala. Ninguém tinha percebido ainda, ninguém sabia, tanto é que Jesus até falava, vamos deixar baixo, porque não é meu momento ainda. Chega Pedro e fala: tu és o Filho do Deus vivo, tu és o Cristo, aquele Messias, aquele que viria. Nós estamos desde Gênesis esperando esse Messias chegar, e ele chegou. E a resposta não é que Cristo dá ou não dá alguma coisa, e não é que eu precise buscar coisas para dizer ele vai fazer ou não vai fazer. É porque ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. É por isso que eu e você somos cristãos. É porque Ele é, não é porque Ele faz. Para mim, né? Tem o mim no final, porque Ele faz muita coisa, glória a Deus por isso. Mas o mim sempre vem atrás, né? Ele é bom para mim, Ele faz para mim. A minha família está guardada, minha família, meu emprego, meu carro, meu filho, e começa os meus. E esse Cristo, Filho do Deus vivo, é esse que eu e você servimos. E aí você pode se perguntar, tá, então quem é esse Cristo? E a gente vai abrir em João, ou você vai acompanhar aqui também no telão. João 14. Joãozinho, aquele amigo de Jesus. João 14, no 6, o próprio Jesus vai dizer por que eu e você somos cristãos. A gente acabou de ver uma palavra de Pedro, certo? Certo? Certo. E agora a gente vai ver a palavra de Jesus. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
Sabe por que eu e você somos cristãos? Porque não tem caminho fora de Cristo. Por quê? Porque não tem verdade, não tem verdade fora de Deus, da essência, da natureza de Cristo. Não tem verdade, porque a verdade provém dele. Na eternidade, a verdade foi inaugurada. E também não tem vida, ou seja, se eu não sou cristã, eu ando em morte. Morte do nosso eu, morte dos nossos pensamentos, mortes afundados em mazelas e em dores profundas e reais, mas com Ele nós encontramos vida. Vida. Quem é que pode dar vida, gente? Só tem que ser Deus para fazer isso, né? Porque Ele é quem? O Cristo, o Filho do Deus vivo. Ali em João, também, 11, 25, a gente vai ver outra característica muito legal. No 11, 25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ainda que morra, viverá. E aqui, vocês não estão vendo, mas o olho está enchendo assim de lágrima. Em 2 dias, nós perdemos 4 pessoas pelo Covid. Que conhecia, né? Mas uma criança que, infelizmente, com um ferro na cabeça, veio a óbito. 4 aninhos. Dói. Dói muito. Um nenenzinho, um bebezinho. Eu sei que bebê é de colo. Mas eu que não sou mãe, imagina. Eu ainda sou um bebê para minha mãe, gente. Imagina uma criança de 4 anos. E aí a primeira coisa que me veio foi a pergunta: Dene, por que você é cristã? E no mesmo momento, porque tu és o Deus da vida e da morte, e ainda que morra, viverá. Porque essa criança está na vida eterna. Porque tanta morte que a gente está vivendo e tanta dor que a gente está vivendo, o único que pode e vai fazer as coisas mudarem é o Senhor Jesus Cristo. E é sobre Ele, é tudo sobre Ele. Ele ressuscitou o 3º dia, deixou o Espírito Santo para eu e você hoje, agora, onde você está sentado, tem o Espírito Santo no teu coração. Por causa de um homem que se fez carne e entregou sua vida. Ele também tinha uma mãe terrena, a Maria. A gente nem fala muito sobre a Maria, né? Fico pensando, criou o bichinho aí, sabendo que ele ia morrer, esse Jesus. Ela também era mãe, não é mãe? Vai dizer que não é mãe. Maria era mãe também. E ela viu o filho dela ser crucificado por pessoas que nem mereciam essa morte do filho dela. Mas aí a gente vem para esse texto que nos dá esperança, gente. Esperança de a gente perseverar no porquê nós somos cristãos. Vamos seguindo então. Eu gosto muito de Mateus, porque eu tenho meditado nesse livro e ele fala muito sobre Jesus. E quanto mais eu sei dele, mais eu me conheço. E eu fiquei me questionando também qual que é o convite então de Cristo para mim, sendo que ele me pergunta por que eu sigo, depois ele me pergunta quem ele é para mim, mas qual que é o convite dele para mim então? Por que eu caminho? Por que eu estou? E a gente vai ver em Mateus também no 16, 24. Mateus 16, 24.
Então, disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porquanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, achá-la. Amém. Então disse Jesus aos seus discípulos, Jesus está falando para mim e para você: se você quiser vir e me servir, e ser cristã, e ser cristão, negue-se a si mesmo. Ah, fácil, diz o outro. Você precisa negar aquilo que você sabe, você precisa negar os seus achismos, você precisa parar, e eu preciso parar, de achar que tem alguém melhor, alguém pior. Nós precisamos parar de pensar que lá no Paquistão, que lá no Paraná, que lá no Nordeste são piores que nós, somos melhores que eles, somos iguais. E quem ama, cuida. Como é que eu e você temos cuidado de pessoas que estão passando fome hoje? Ah, tá longe. Tá longe. Sabe qual que é o dever na Bíblia que a gente fala muito? O dever do cristão? Cuidar de órfãos e viúvas, certo? Nós já lemos vários textos relacionados a isso, nós sabemos que isso é um mandamento, praticamente mandamento no sentido de um princípio que devemos cumprir. Eu estou fazendo como cristã? Eu, Dene, não. Não estou. Diretamente, não estou. Não estou envolvida na causa, não estou... Ah, mas você faz missão, eu sei, mas missionário também tem deveres. Missionário é gente como a gente. Como é que nós temos nos envolvidos nessas causas? Temos nos envolvido de alguma maneira? E missões, então? Como eu e você temos nos envolvido em missões? Esse Jesus precisa chegar nesses locais, gente. Ele precisa chegar. Por que ele precisa chegar? Porque ele é Cristo, o Filho do Deus vivo. Porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Porque nele, mesmo que morra, viverá. Fazemos parte disso, se você é cristão. A gente pensa que ser cristão é muito difícil, por um lado, porque tem muita regra. Aí você começa a ver as regras, elas são todas para o meu e seu cuidado. Não é para você matar. Tá certo matar, gente? Não tá certo. Não é para você furtar. Pode roubar? Não pode. Precisa ser cristão para saber isso? Não, nós fazemos o mínimo já. Gente, isso é mínimo, isso é básico. Mentir, fofoca, traição. Isso o povo do mundo, o povo que está fora da igreja faz melhor do que nós em muitas situações. Já vi tanta gente que não é cristã chegar para mim e me dar um olé, como diz. Teve gente que já pregou para mim que eu chorei de arrepender de pecado. Um cara que era ateu, um cara de rua, gente que mendigo na rua, gente. Nós somos piores por causa disso? Não. Mas se eles fazem, muito mais nós, que nós já temos ele no nosso coração, o puro Cristo. Então não tenha medo. Não tenha medo de falar desse amor. Não tenha medo de sentir e se sentir amado por esse Cristo. Não tenha medo de falar, eu sou de Cristo. Não tenha medo. Não tenha vergonha de dizer que você é de Cristo. Não tenha vergonha de sair de uma roda de fofoca. Falar, aqui não, eu não. Não tenha medo de você ver coisa errada e falar, olha, se tu não arrumar isso aqui, eu vou falar. Então, eu te dou esse tanto de horas, esse tanto de dias, te resolve com isso aqui, senão eu vou entrar. Ah, mas tu não tem nada a ver com isso. Tenho.
Porque onde há mentira, a verdade precisa entrar. E a verdade é quem? É Cristo. E nós já temos Ele. Nós já temos a verdade. Vamos fazer um teste. Quando tem alguma coisa errada ou uma mentira no ar, você não percebe? Você percebe ou não? Eu percebo. Como é que a gente vai ter esse feeling? Como é que a gente vai ter essa sensação? O que será que é isso? É a sua consciência? Não. É o Espírito Santo que habita na gente, que fala, pode parar, isso aí não. E aí você vai, né? Ah, só um pouquinho. Como eu digo, né? Pecar é muito bom, eu não vou mentir. Pecar é bom, mas o resultado do pecado, meu Deus. O caminho de volta não vale o pecado, gente. Diga aí. Só eu que pequei já na vida, gente? Nós sabemos que quando a gente peca, para fazer o caminho de volta é tão doloroso. A gente trabalha com confiança, a gente tem que trabalhar com tudo de novo. Não compensa, o crime já não compensa, né? Então põe na sua cabeça, pecar não compensa. Não dá certo, gente. E aí, como a gente é crente, e a gente é cristão, olha que maravilha. Somos pecadores e por isso existe Cristo. Glória a Deus, mesmo que você pecou. Não fique no pecado, não fique nele. Faça caminho de volta, mesmo que doa, mesmo que você chore, mesmo que você perca amigos, mesmo que aconteça de tudo. Porque o teu caminho de volta vai trazer restauração, vai trazer verdade, vai trazer vida e caminho abundante. Sabe por quê? Porque você é cristão. Mais uma pergunta eu fiz. Tá. Eu já sei porque eu sou cristã, eu já sei quem é Cristo, eu já sei qual é o convite. O que eu faço então, né? A gente viu que nós temos que nos negar. Então é o meu convite para você, o convite que Cristo faz. E eu dei aquela analisada básica na minha cabeça, é o seguinte. Quem eu tenho defendido hoje? São pessoas ou Deus? Você tem defendido com unhas e dentes e todo o seu português, pessoas ou Deus? Se você tem defendido pessoas, arrependa-se, irmão. Arrependa-se. Arrependa-se. Para mim, primeiro. Já foi, né? Eu tô passando a mensagem que já tô passando 2 vezes, irmão. Pensa, se para você tá difícil aí, imagine. Preciso escutar de novo, sim, esse negócio. E se você não está defendendo Deus, talvez é porque também você não conheça tão bem a Deus. Então, o convite é relacionamento com Deus. Ah, mas eu não sei. Então, bora. Vamos se ajudar. Se você não sabe como começar um estudo bíblico, se você não sabe como meditar, se você não sabe, tem dificuldade, procure o pastor, procure os líderes da igreja, me procure, estamos à disposição, amém, pastor? Estamos à disposição para orientar e ajudar você a dar esses passos. É difícil? É um pouco difícil, sozinho às vezes a gente não consegue, mas nós já passamos por esse caminho. Fiz escolas, trabalhei, fui para missões, corri, aprendi muita coisa, que se eu puder te ajudar, nesse tantinho, eu quero fazer parte. O pastor quer fazer parte, os líderes dessa igreja querem fazer parte com você. Você não está sozinho, amém? Então, a gente aprende só mais uma lição. Arrependa-se e também não venha com desculpa. Não venha com desculpa que não tem como conhecer a Deus, que não dá para conhecer. Dá. Amém, irmãos, que dá? A gente é preguiçoso? Amém? A gente é. Ah, só eu de novo. Não, a gente é sim preguiçoso. Eu sou preguiçosa, então, para não ficar feio para os irmãos. Eu sou muito preguiçosa. Eu escolho o TikTok, o Instagram, o Facebook, o que mais tem? Não sei. Snapchat? Não, Snapchat já foi. Orkut, né? Para os mais antigos aí.
Escolho isso, quando eu vejo, passou 3, 4 horas, eu estou ali. Amém ou não amém? Misericórdia, irmão. Isso mesmo, misericórdia. Acontece? Acontece. A minha mãe, por exemplo, chama o Facebook de geladeira. Mãe, o que você está fazendo? Estou na geladeira. Por quê? O que tu faz em casa quando tu não sabe o que fazer? Vai abrir a geladeira, né? Abre, olha, não tem nada, só viu a luz, fechou e você nem sabe. Quem já fez isso? Eu já fiz também. É a geladeira. Então pode apelidar também na sua casa, se você quiser. A geladeira, ela é só luz, né? Não traz nada. Não dá muito certo. Mas tem comida lá dentro. A gente quer aquela comida, né, gente? A gente quer. Mas tem comida boa aqui também, amém, irmãos? E é essa comida que realmente nós precisamos nos alimentar. O dia mau chega. E se a gente não souber que a morte com Cristo gera vida, nós vamos ficar tão tristes, mas tão tristes, que a nossa vontade de viver também vai embora. Quem de vocês nunca teve um dia que disse assim: hoje eu não quero nem viver, hoje eu não estou boa, hoje eu não quero nem levantar da cama, não estou bem, eu não presto para nada mesmo? Aí depois que você levanta, a coisa vai indo, você vê que você presta, né? Que você faz, mas até sair da cama, até... E os problemas, ó, vem, e você, mas para que viver com esse negócio? E o convite de Cristo é: viva, viva, porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então cola comigo, fica comigo, que eu vou dar para você essa vida. Amém? Isso vai te impulsionar. Mas se você não conhece esse Jesus, fica mais difícil. Você acha que eu conheço muito? Conheço nada. Conheço nada. Ele é tão grande, ele é tão maravilhoso. Maravilhoso o seu nome é, poderoso o seu nome é, que eu nunca vou alcançar, e você também não. Mas aquele pouquinho que eu e você temos, esse pouquinho transforma a tua vida e a vida de todas as pessoas que estão ao seu redor. Todas as pessoas, não é uma, duas. Ah, nem vale a pena ser crente, a gente é tão bom, a gente faz tudo certo, para ter esses pecadores aí. Não desista, irmão. A gente não está aqui para agradar homem, não. A gente não está aqui para convencer ninguém, não. A gente está aqui porque a gente precisa saber por que a gente é cristão. Se você sabe, o que você está olhando para o vizinho que não é? Você não precisa de aprovação dos outros para ser crente. Isso é forte, né? Você não precisa dessa aprovação. Ah, só porque é crente está fazendo tal coisa. Aí vem os ataques, né, do povo que está ao teu redor. Aí vem, porque é crente faz tal coisa. Sabe qual que é a resposta que eu tenho dado? Eu sou humana e eu peco, ó, com força. Mas o meu Deus, Ele é o único que pode me curar, me transformar e me perdoar. Porque Ele é o único Deus que perdoa pecados. Você quer conhecer Ele também? Então vamos. Se você erra, irmão, fala que você erra mesmo. A gente erra. Só não fala palavrão, tá? Palavrão não pode. A gente quer também falar, mas não pode. A gente erra. Nós erramos sim. Mas sabe o que é legal de ser crente? Sabe por que a gente é crente também? Porque Deus não quer a gente pronto, não. Porque é por processo. Nós somos um processo ambulante. Tem dia que a gente está bem, tem dia que não está. Mas tem coisas que passaram e nós já vencemos, irmãos. Já vencemos. Enquanto tem gente aqui, ó, patinando, que não sai. Você não tem alguém que você visita e toda vez que você visita, que você vê, tá igual? A pessoa tá igual. Você vai, eu vou, volto. Quando eu chego, a pessoa está com a mesma história. É um negócio que eu falo, gente, não evoluiu essa pessoa. Se você é crente, você tem que evoluir, irmão. Amém? Temos que evoluir. Estagnar não é para crente, não. É confortável ser cristão?
Se você acha que é confortável, aí tá um negócio tá um pouco... Não é confortável. Tu acha que Jesus queria morrer na cruz? O que ele fez um pouquinho antes? Ele chorou. Chorou muito. Agoniado. Porque ele também era homem. Ele não estava em dúvida do porquê que ele ia. Mas por ser humano, era desconfortável, ou não? Ah, vou ali morrer na cruz. Levar umas chibatadas, umas pedradas. Ah, tô sem fazer nada mesmo, vou aí. O povo acha que Jesus fez assim, né? Que não sentia nada, que só vou pegar essa cruz aqui. Fico imaginando, ele só com o olho, né? Podia ter só levantado a cruz, assim. Pô, colocou. Se ele quisesse, ele é Deus? É desconfortável, irmãos. A palavra que eu estou falando agora é desconfortável. Por quê? Porque você vai precisar mudar. Eu também. Porque a gente tem que parar de defender homem e defender Deus. Princípios de Deus. Quem Ele é. Nós precisamos saber quem Ele é. Para então seguir Ele de uma maneira natural. Amém? Nós temos uma tarefa, eu e você, de meditarmos na palavra de Deus. E vocês já ficaram sem desculpa, né, irmãos? Para a próxima vez que nos encontrarmos. Parece mãe falando, mas é mesmo. A gente precisa se mexer. Porque servir a Cristo é carregar o quê? Uma cruz. Agora, deixa eu te falar uma coisa desse texto. Ele manda a gente se negar, mas ele também manda tomar a nossa cruz. Então, quero te falar uma coisa. Não é quando você estiver pronto que você vai aceitar Jesus. Não é quando você estiver pronto que você vai pregar a palavra. Não é quando você estiver pronto que você vai engatar e ser aquele cristão. Não é assim que funciona. Jesus, ele fala, pega o que você tem agora, quem você é agora. Eu sou um pecador, Senhor. Venha, pecador, é assim que eu quero. Ah, mas eu sou muito grossa, eu sou muito estúpida. Eu tenho problema com pornografia, Senhor. Venha, assim que eu quero você. Pegue a sua cruz e venha, do jeito que você está. Se você tivesse pronto, você não precisava de Cristo. Se você tivesse pronto, Ele não estava te chamando. Você já não faz mais parte daquela uma ovelha perdida. Você faz parte das 99 dentro da igreja, esperando a ovelha perdida entrar. Amém, irmãos? Nós conhecemos esse Senhor. Tome posse nessa noite que você é igreja. Tome posse nessa noite, que você faz parte desses 99, esperando dar 100. E até que não dê 100, não fique sentadinho, não fique quietinho, se mova, transforme, age. Leia isso aqui, ore ao Senhor, clame ao Senhor, mude e transforme a sua mente. Através do Espírito Santo de Deus. O que eu estou falando aqui está na Bíblia? Está na Bíblia. Em Romanos a gente vai ver sobre transformação de mente. Se negar é se transformar. Tomar a cruz e andar é caminhar. Não fique parado, caminhe. E se você ainda está em dúvida, Cristo fala, vinde a mim, todos os que estão cansados, sobrecarregados. Quem é que está cansado? Eu estou cansada. Quem está cansado? Estamos cansados, não estamos? Estamos. Se a gente estivesse alegre, sorridente, sem estar cansado, a gente nem lembra de Cristo às vezes. Porque a gente está bem, né? A gente só fala, obrigado, Senhor. Amém. E quando a gente está triste, a gente vai para Deus e fala, oh Deus, se tu não tivesse feito tal coisa... Eu estava brincando com a mãe, porque Adão e Eva é um exemplo muito claro de quem nós somos.
a mulher foi lá e pegou o fruto, certo? O que Adão disse para Deus? Quando Deus perguntou: vocês comeram aqui do fruto? É, Senhor, aqui ó, a mulher que tu me deu. Aqui ó, foi, né, a mulher que tu me deu, não foi só a mulher, foi tu que me deu essa mulher. A nossa tendência, desde lá do Éden, é botar a culpa em quem? Tadinho desse homem, hein? A culpa, claro que também não vamos negar, né? Eva, pô, que mancada, né, Eva? Poxa vida, se não fosse a Eva, né, pessoal? Mas se não fosse o Adão também, né, pessoal? Mas botar a culpa em Deus, que maturidade, né? Aí tá a Dene lá, Deus, se não fosse tu que... Aí eu, tá. É rápido, né, gente? Botar a culpa em Deus é mais fácil, que não é com ninguém aqui. Aí a gente já põe lá. Arrependa-se, irmão. Arrependa-se eu também. Uma palavra de arrependimento, mas também de dizer assim, ó, vinde. Do jeitinho que você tá, do jeitinho que você é. Eu não sou um bom crente, eu não sou uma... Vem. Só vem. Não fica parado, não. O evangelho é sobre ir, o evangelho é sobre caminhar e não ficar parado. Esse é o evangelho que a gente serve, um evangelho que transforma. E quando a gente for transformado, é por princípio de Deus e não por princípio de mundo. Não é por princípio de pessoas, mas sim da palavra de Deus. Tudo tem que girar em torno de Deus, porque Deus é tudo em todos. Colossenses fala isso. Deus é tudo em todos. Aleluia? Amém, irmãos. Estamos finalizando. Eu quero terminar falando com você, bem rapidinho, sobre aquele texto do jovem rico. Você lembra? Lá em Mateus 19, vai falar, 19:16, vai falar do jovem rico. Eu vou parafrasear, ou seja, eu vou te contar essa história, tá bom? Chegou um menino perto, um moço, perto de Cristo, e ele perguntou assim para Deus: o que eu farei de bom para alcançar a vida eterna? Jesus só, bom? Por que você quer saber o que é bom? Bom é só um, referindo-se a Deus, certo? E aí ele perguntou: tá, mas e aí, o que eu faço? Obedeça os mandamentos. Lá vai ter os mandamentos. Quais são? Aqueles que a gente conhece. Não mate, não adultere, não furte, não fale falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, ama teu próximo como a ti mesmo. Olha só esse moço. Jesus, isso tudo eu já faço. Poxa, pensei eu, esse moço é para casar, né, esse moço aí? Se alguém conhece minha vida, não, brincadeira. Não, pode avisar. Porque não conheço não. Você conhece? Isso já tudo, diz ele. E aí, eu acho muito legal Jesus. Jesus é muito bom, mas ele é bom em tudo. Sabe o que é tudo? Que até nas palavras o cara... Então, se tu quer ser perfeito, tipo assim, né? Já que tu... Vamos aumentar então o degrau aí para você. Para você ter o céu e ter a eternidade com você, pega tudo o que você tem, vende e dá para os pobres. Qual foi a reação do menino perfeito? Aquele que não furta, aquele que não mata, aquele que ama ao próximo como a si mesmo. Fica bem nessa linha. Ama ao próximo como a si mesmo. O que ele pensou? Será que o dinheiro dele? Ficou triste o moço. Diz a palavra de Deus que ele se entristeceu. De tal modo que ele, vazou, correu, foi embora. Porque ele tinha muito dinheiro. Você já viu um rico triste? É esse aqui, Esse é o rico triste, aquele que a gente não vê muito, né? Que diz nas mídias sociais que tem rico triste, que a gente não vê. Esse aqui é o rico triste, gente. Você nunca viu, tá aqui.
Aquele que tem tudo e que é uma boa pessoa, porque ele se ama tanto, mas não ao próximo, que não consegue dar aquilo que dá mais segurança para ele. Aqui tem duas coisas que a gente vai tirar. A primeira, você acha que ele está cumprindo o mandamento de amar o próximo como a si mesmo? Tá? Não. Então ele já não passou na primeira fase, né? E a segunda coisa, aquilo que me dá mais segurança pode ser o dinheiro. Para você pode ser, sei lá, o que te dá mais segurança. Você já entregou isso para Jesus? Ou você faz que nem um menino, se entristece e melhor eu ir embora, né? Porque daqui a pouco ele me pede mais coisa. Jesus, ele é muito enfático nesse aspecto. E ele é enfático com a gente nessa noite também. Se você é cristão, se você quer me seguir, pegue a sua cruz e siga-me. E quando ele fala seguir, você não sabe para onde vai, mas ele sabe. Ele sabe para onde está indo. A gente não sabe nada. Ele sabe para onde está indo. E é ele que está guiando. Sabe por quê? Porque ele fala, siga-me. Você está sozinho? Tu está levando todas as tuas dores, os teus objetivos, a tua família sozinho? Não está. Porque ele é o Senhor. E ele está te guiando, ele fala, siga-me. Esse jovem deixou de seguir a Cristo porque ele tinha algo que ele tinha controle na mão. Ele sabia que o dinheiro compra tudo, ou a maioria das coisas. As mais importantes sabemos que não, amém? Mas ele tinha isso na cabeça dele, provavelmente. Então, o que vale mais? O que você tem controle nas mãos? Ou uma